Canta isso, que generosa. Que generosa é luz em torno a mim, imerso dom do teu amor sem fim. E nós entregamos, Senhor, oramos pela vida do irmão Trovão. Chamado fecundo, missão fértil. Chamado fecundo, missão fértil. Diga isso comigo, chamado fecundo, missão fértil. E assim nós o entregamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Som, podemos nos sentar? Amém. Que maravilha estar aqui com vocês nessa missão. Para muitos, em uma retomada, né, no mundo espiritual. Para outros, um fortalecimento, um renovo, e um processo de continuidade na sua vida com Cristo, na sua vida espiritual. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou rezando. Persine crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós, nesta tarde, dos seguintes termos. Todos eles perseveravam unanimemente na oração
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplaude com força. Olha só, quando nós olhamos para a figura de Nossa Senhora, nós olhamos para uma pessoa que tem uma importância muito grande para a igreja primitiva e também para a igreja dos nossos tempos, da atualidade. Quando nós falamos de uma pessoa espiritual, nós temos como nosso modelo maior a bem-aventurada Virgem Maria. Ela é o modelo maior da espiritualidade. Nós estamos agora em Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 1, e o evangelista São Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, ele centraliza de uma maneira espetacular a figura de Nossa Senhora. Nós, quando lemos a partir do capítulo 1, versículo 12, que vai falar que eles estavam em Jerusalém, e coloca todos os nomes dos apóstolos, e por último, coloca o nome da Virgem Maria, a única mulher que é mencionada pelo nome aqui em Atos dos Apóstolos, dando um destaque para ela como rainha dos apóstolos, rainha apostolorum, rainha dos apóstolos. Nossa Senhora, ela é a rainha dos apóstolos. Ela é colocada por último. E por que é colocada por último nessa citação? Primeiro vai vir nos apóstolos, né? O primeiro entre todos é Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, que é a rocha da igreja, que foi escolhido pelo Senhor, e assim sucessivamente todos os outros apóstolos, e por último vai colocar o nome dela. Na tradição judaica, quando Deus, lá no capítulo 1, de Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, Deus ele cria o céu, Deus ele cria a terra, Deus ele vai criando os astros, Deus vai criando as águas, Deus vai criando os animais, as aves, os peixes, ele cria todas as coisas, e quando tudo está muito bem preparado, então Deus ele criou ali Adão e Eva do barro da terra. Adão e Eva, ele vem com uma coroa da criação. Adão e Eva, ele vem naquele momento onde tudo está orquestrado, onde está tudo organizado, onde está tudo ali elaborado. Então entra Adão e Eva como rei e a rainha, como um rei e uma rainha, aonde tudo está primeiramente preparado. Então tudo tem que estar muito organizado, a música tem que estar organizada, os convidados têm que estar organizados. Então só quando tudo está organizado, desde o trono, desde o escabelo dos pés, onde tudo está ali numa harmonia, então aí entra o rei, então entra a rainha. Deus, ao criar, ele prepara todas as coisas para depois vir o rei e a rainha, que foi Adão e Eva. E agora nós estamos vendo São Lucas, que vai preparando, falando o nome dos apóstolos, mas por último entra a rainha, a bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, nós fazemos uma grande reverência e vamos saudar a rainha nessa passagem que é de Nossa Senhora, falando, colocando ela com uma salva de palmas para a Mãe de Deus. Aplaude com força.
Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, São Lucas, de todos os evangelistas, ele é aquele que trabalha mais a espiritualidade. São Lucas destaca a vida de oração, ele destaca uma vida espiritual, uma vida pneumática, repleta do Espírito Santo, e ele destaca o derramamento do Espírito de Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Ela está como modelo, ela está no cenáculo, e dentro da igreja nós falamos do cenáculo com Maria, desse derramamento do Espírito Santo que acontece através dela, do seu coração, da sua intercessão, porque ela é a esposa do Espírito Santo, ela é aquela de maior intimidade com o Espírito Santo, ela é aquela que tem uma intimidade extraordinária, ela é aquela onde o Espírito Santo faz morada, aonde o Espírito Santo formou de um modo perfeito. Vai falar o livro de Sabedoria, no capítulo 1, no versículo 4, que o Espírito de Deus, ele não pode habitar um lugar impuro, em uma alma impura, ele precisa habitar em uma alma pura. A Virgem Maria foi essa casa preparada por Deus, essa casa talhada de 7 colunas, como vai falar lá em Provérbios capítulo 9, no versículo 1, ela é a casa de Deus, no grego oikos preseunches, a minha casa é uma casa de oração. A Virgem Maria, ela é o templo vivo de Deus. A Virgem Maria, ela é a cidade de Deus, como diz Santo Agostinho. Ela é o paraíso aonde Deus veio habitar. O céu não pôde conter Deus. O céu não contém Deus, o universo não pode conter Deus, porque Deus está para além do universo, Ele é maior do que o universo, Ele é maior do que o céu, Ele é maior do que a terra, Ele é Deus. Mas o que o universo não conteve, o ventre da Virgem Maria conteve. O ventre da Virgem Maria conteve o céu, e o ventre dela se tornou o céu na terra. Essa mulher é uma mulher especial. Essa mulher não pode ser de maneira nenhuma uma mulher qualquer, mas é uma mulher que tem um progresso espiritual. A vida inteira dela era uma vida pneumática. Pneuma no grego significa o espírito. Então a vida pneumática, uma vida espiritualizada, uma vida onde todo momento ela está com seu coração elevado a Deus, onde a todo momento a sua alma está voltada para o Senhor, onde todo momento seu coração está ao alto, está nas moradas celestes. A Virgem Maria tem um progresso espiritual que até quando ela dormia, ela crescia espiritualmente. Você já viu aquelas pessoas que têm um desejo de Deus, aquelas pessoas que têm um desejo de intimidade tão profunda, que às vezes elas acordam orando? Tem pessoas que vão dormir, quando de repente acorda, ela acorda orando, ela acorda orando em línguas, ela acorda clamando, ela acorda clamando o nome da Virgem Maria, clamando o nome de Jesus, ela acorda desejando a Deus com gemidos inefáveis. São pessoas espiritualizadas, são pessoas que até quando dormem, a sua alma deseja a Deus de um modo profundo. A Virgem Maria é esta mulher que desejava a Deus a todo momento. Não tinha nada que pudesse barrar, bloquear. O seu pensamento estava em Deus, o seu pensamento estava no Senhor. Não havia um único segundo que ela não pensasse no Senhor. Os padres do deserto,
eles tinham um método que era chamado Memoriam Dei, que era fazer a memória a todo momento, trazer na sua memória a pessoa de Deus. A todo momento os padres do deserto, eles deixavam uma cidade, iam para o deserto, e a todo momento eles ficavam fazendo memória de Deus na sua mente, no seu pensamento, como diz Santo Agostinho, nos palácios da memória. Então fazia memória do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Assim a Virgem Maria, ela fazia de um modo perfeito. Não havia nenhum instante, nenhum segundo, nenhum milésimo que ela não tivesse pensando em Deus. Ela estava em uma alta contemplação, em um alto estado de espiritualidade. Era uma mulher elevada espiritualmente. Era uma mulher que buscava Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Quando nós olhamos para a figura de Nossa Senhora, nós estamos olhando para uma figura de uma pessoa repleta do Espírito Santo. Se nós olhamos para Francisco de Assis, que quando orava o seu corpo pegava fogo, e muitas vezes ele colocou na rocha a sua mão e a rocha derretia. Ficou a marca da palma da mão. Em Assis tem a marca da palma da mão de São Francisco. Se nós olhamos para homens que experimentaram o arrebatamento espiritual, como São José de Copertino, que apenas a fazer uma oração, ele saía do chão e voava, levitava na presença de Deus. Se nós olharmos para Santa Catarina de Sena, que quando orava o seu corpo inflamava, tinha que colocar panos gelados sobre o seu corpo. Nenhum desses santos é comparável com a Virgem Maria, porque quando ela orava, o céu descia na terra. Quando ela orava, o seu esposo, o Espírito Santo, habitava de um modo extraordinário. Ela foi aquela que atraiu o céu para a terra. Ela atraiu Deus, a eternidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando o arcanjo Gabriel apresentou para ela o plano da salvação, e ela disse assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. O céu veio e veio habitar no ventre dela, e ela foi possuída pelo Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Fala que a sombra do Deus onipotente, vai falar Lucas capítulo 1, versículo 35, que a sombra do Deus onipotente veio e cobriu ela, e ela foi tomada pela glória de Deus, porque Nossa Senhora é chamada pela igreja a nova arca da aliança. Você precisa entender uma coisa: quando a Sagrada Escritura está falando da sombra do Altíssimo que veio sobre ela, como às vezes as pessoas não têm um conhecimento bíblico, não têm tanto um conhecimento do que é a história do povo de Israel, às vezes ele lê essa passagem e ele desconhece a sua profundidade. O que está querendo dizer a palavra de Deus quando diz que a sombra do Deus Altíssimo envolveu a Virgem Maria? Havia duas realidades mais profundas do povo de Israel. Para se atingir a mística, a espiritualidade mais elevada, ela passava por duas realidades: a realidade querúbica e a árvore da vida. Quando uma pessoa, um místico, ele tinha uma experiência profunda com Deus, ele se deparava com os querubins, ou a experiência mais profunda na tradição judaica era a árvore da vida. Uma pessoa que conseguisse contemplar a árvore da vida, ela tinha chegado no ápice da espiritualidade e da mística. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e quando nós olhamos para Moisés, a Sagrada Escritura diz que Deus mandou fazer a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 18.
nesse fazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia. Os querubins foram feitos de madeira de oliveira e eles eram banhados ali a ouro. Em cima da Arca da Aliança havia uma tampa chamada propiciatório. Quando Deus queria conversar, levantar um profeta, era da Arca da Aliança que se levantava o profeta. Era da Arca da Aliança que Deus se comunicava com o profeta. A Sagrada Escritura diz em Números capítulo 1, no versículo 1, que Deus chamava Moisés pelo nome, e ele vinha, entrava na tenda de reunião, e ali Deus vinha numa nuvem, descia no meio dos querubins e falava com Moisés face a face. A espiritualidade acontecia diante da Arca da Aliança. A espiritualidade acontecia no meio dos querubins. Na tradição judaica, eles acreditavam que ali era uma espécie de um portal espiritual. Quando eles queriam ter uma intimidade profunda, eles contemplavam, se dirigiam para Jerusalém, se dirigiam para a Arca da Aliança, e lá Deus levantava os profetas. A maioria dos profetas foram levantados em Jerusalém. Em Jerusalém que Deus levantou Isaías, foi em Jerusalém que Deus levantou Samuel, foi em Jerusalém que foi levantando, a maioria dos profetas foi levantado em Jerusalém. Foi na Arca da Aliança que Deus chamou Moisés, foi na Arca da Aliança que Deus chamou Samuel. Na Arca da Aliança, Deus chamou o profeta Isaías. Era da Arca da Aliança que Deus se comunicava, e ele vinha na nuvem gloriosa, descia no meio da Arca da Aliança e se comunicava com os seus filhos. E o profeta era aquele que realmente tinha a palavra de Deus, era o portador da palavra, aquele que pregava o Dabar, a palavra de Deus, e era levantado ali na Arca da Aliança. Quando nós olhamos para essa realidade, quando o Salmo 90 diz assim para nós, no capítulo 90, no versículo 1, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, e que moras à sombra do Deus onipotente. Quando está falando da sombra, está falando da nuvem. A nuvem trazia proteção, a nuvem trazia proteção para o povo de Israel. Quando nós olhamos o povo de Israel que está saindo do Egito, então o que Deus fez? Deus colocou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 13, no versículo 21, diz que essa nuvem de dia acompanhava o povo de Israel, e havia um anjo que ia à frente. Então, se o povo de Israel parasse, a nuvem parava. Se o povo de Israel andasse, a nuvem andava. A nuvem era a proteção, era onde Deus guardava o povo de Israel, era onde Deus protegia o povo de Israel, era onde Deus descia na nuvem gloriosa, na sua Shekinah, e se comunicava com o povo e falava com o povo. Quando você olha agora para o Salmo 90, você entende, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, está falando da nuvem, da presença do Senhor. Quando Elias profetizou 3 anos e meio de seca em Israel, quando ele foi clamar agora a presença de Deus para que pudesse voltar na terra através da nuvem e da chuva, a Sagrada Escritura diz que ele orou 7 vezes, ele dobrou os seus joelhos no chão, pedindo para que a nuvem da glória pudesse habitar de novo na terra. Então o que a Sagrada Escritura diz? Que o seu servo olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Os padres da igreja vão falar que essa nuvem é a Virgem Maria. A nuvem do tamanho da mão de um homem, a mão de um homem, na mão do homem tem 27 ossos.
Essa estrutura anatômica, óssea do homem. Na mão são 27 ossos. Quando o servo olha e fala, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele está avistando o Novo Testamento com 27 livros. Mas a Sagrada Escritura diz que vem uma nuvem que vem do mar. Ela vem do mar porque ela não traz o sal que representa o pecado. Quando a esposa de Ló, ela não obedeceu ao Senhor e olhou para trás, ela se tornou em uma estátua de sal. Quando a nuvem vem do mar, mas ela não traz o sal do mar, ela não traz o pecado, porque aquela nuvem vai falar, Santo Ambrósio de Milão é Nossa Senhora, é Nossa Senhora que está vindo, é a Imaculada Conceição. Essa nuvem que está vindo é Nossa Senhora. E a Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 1, versículo 35, a sombra do Altíssimo veio sobre Nossa Senhora. A sombra do Altíssimo veio sobre a nova Arca da Aliança, a Virgem Maria, aonde levantou os profetas, e o primeiro dele foi João Batista, que estremeceu na saudação, quando a Virgem Maria chegou na casa da sua prima Isabel e saudou Shalom Adonai, a paz do Senhor. A Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a criança que estava no seu ventre estremeceu, e ali nasceu o primeiro profeta entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, João Batista, levantado na nova Arca da Aliança, a Virgem Maria. Pode aplaudir esta mulher diferenciada. Ela não para de levantar profetas. E Nossa Senhora, ela tem uma habilidade como uma mãe espiritual, como uma pedagoga, como uma mestra. Nós admiramos mulheres que foram mestras espiritualmente. Nós olhamos para a história de Rebeca, que foi uma mestra espiritual. Nós olhamos para Sara, que foi uma mestra. Foram mulheres levantadas por Deus, Judite, Esther. Nós olhamos para o Novo Testamento e olhamos para mulheres que foram levantadas por Deus, como Maria Madalena. Nós olhamos para mulheres que foram levantadas ao longo da história, como a própria irmã de São Bento, Santa Escolástica, Santa Catarina de Sena, que era uma mulher analfabeta, que não sabia ler nem escrever, mas que ela aconselhava papas, reis, impérios, todos vinham até ela, bispos, cardeais, padres, reis, todos os feudos vinham até ela pedindo um direcionamento. Quando nós falamos do período de Santa Catarina de Sena, nós estamos falando de uma mulher que era mestra na vida espiritual, uma mulher levantada pelo Senhor. Quando nós falamos da Virgem Maria, nós estamos falando de uma mulher que é mestra na vida espiritual, na escola da espiritualidade, na escola da mística, na escola da intimidade com Deus, no colóquio, como vai falar São Basílio, São João Crisóstomo, que vai falar que a oração, definindo a oração, vai falar que a oração é um colóquio com Deus, uma familiaridade com Deus. Vai falar São João Crisóstomo que o homem mais poderoso é aquele que se faz participante do poder de Deus. Não existe ninguém que participou do poder de Deus na sua plenitude, na sua maior expressão, do que a Mãe de Deus. Ela é aquilo que nós temos de mais profundo na história da igreja, mas ela não é uma mulher que fica centrada em si, ela é uma mulher que transporta o cálice, ela é uma mulher que transporta da presença do Senhor. E o que ela faz? Quando ela transporta, ela salva almas. Ela salva almas. Ela salva
única preocupação que ela tem é essa: salvar as almas. E ela tem uma habilidade tão grandiosa como uma mestra espiritual, que ela transforma o pecador no santo. Foi o que ela fez no alto da cruz, quando Cristo estava sendo crucificado. Quando Cristo estava sendo crucificado entre dois ladrões, vai falar Santo Afonso de Ligório, citando São Bernardino de Sena. Ele vai falar nos Glórias de Maria, que naquele momento estava a Virgem Maria orando. A Sagrada Escritura diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 44, que os dois ladrões amaldiçoavam a Deus. Eram dois ladrões condenados, eram dois ladrões criminosos de uma alta periculosidade, com um currículo talvez de homicídio, seguido de sequestro e de tantas coisas de perversidade que você possa imaginar. Pessoas do alto escalão do crime estavam sendo condenados pela a pior punição que havia no Império Romano, que era ser crucificado. Jesus Cristo está entre dois ladrões. A tradição diz que um era chamado Dimas e o outro era chamado Gesma, e Jesus Cristo estava ao meio. Então a Sagrada Escritura diz que a Virgem Maria, ela estava de pé e ela estava em oração, ela estava clamando, ela não está prostrada, ela não está arriada, ela sente dor. A profecia de São Simeão está se concretizando. Lucas capítulo 2, versículo 35. Uma espada de dor transpassará a tua alma. Ela sente a dor, mas ela sabe que tem um propósito salvífico. Ela sabe como Abraão entregou o seu filho Isaque, a Virgem Maria agora entrega Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ela está de pé, ela está vigilante, ela está orando, ela é uma torre forte na presença de Deus. E o que acontece? Ela de repente reza, ela começa a rezar pelo maior criminoso que está ali, ela começa a rezar por Dimas, e quando ela reza por Dimas, acontece o extraordinário, o cálice dela transborda. O diabo devia estar com uma foice falando: agora eu levo, esse aqui vai morar comigo na eternidade, nas profundezas do inferno, vai experimentar o fogo eterno, vai experimentar o que é a distância de Deus, o abandono, o amaldiçoado, o condenado. Eu vou levar, porque a vida inteira eu formei, eduquei, ensinei ele a matar, roubar e destruir, e agora ele está no final da vida e eu vou levar ele vai morar comigo. Mas de repente Nossa Senhora, como uma mulher repleta da Shekinah do Espírito Santo, ela de repente começa a clamar, e quando ela começa a clamar, a oração dela vai chegando na presença de Deus. A oração dela passa pelo coração do Cristo crucificado. A oração dela começa a passar pela experiência que ela está, o Espírito Santo que está orando nela, o Espírito Santo que está sendo derramado dela, no momento de maior dor, está gerando vida. O Espírito Santo passa pelo coração do Pai, passa pelo coração do Filho, passa pelo coração do Espírito Santo, e a graça é derramada num criminoso condenado que o demônio está prestes para levar para o inferno. Então de repente aquele que amaldiçoa começa a abençoar. Aquele que amaldiçoa, ele começa agora a fazer uma oração diferente. Ele fala para o outro, repreende o outro criminoso, fala: ei, nós somos culpados, ele é inocente. Ele olha para Jesus Cristo e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim. Jesus Cristo dá e devolve ali a palavra dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento acontece uma metanoia, uma conversão, uma mudança
mudança, uma transformação da água em vinho, melhor, uma transformação do rio Tietê para as águas cristalinas do paraíso. O criminoso se torna um santo canonizado. O nome dele é São Dimas. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aplaude com força. A Virgem Maria, ela é uma mestra na espiritualidade. Aquela pessoa que não é nada, não é ninguém, é desacreditada, não tem potencialidade, é diante da arca da Virgem Maria que ela levanta os profetas, é que ela levanta os homens de Deus. Imagina só, uma pessoa que era drogada hoje está pregando para vocês. Uma pessoa que era dependente químico hoje está levando a palavra para vocês, trazendo a palavra de Deus para vocês, porque aquilo que era vil e desprezável, aquela coisa que nada são, Deus confundiu e fez ser. Deus levantou, assim continua levantando, a Virgem Maria continua levantando aquilo que não tem possibilidade, aquilo que não tem nada, aquilo que as pessoas desacreditam, aquilo que as pessoas apontam para você, que você é problemático, que você é problemática, que você não tem jeito. Eu quero dizer para você, no olhar da Virgem Maria, você é o ícone de Deus. No olhar da Virgem Maria, ela olha para você e ela vê um profeta. Ela olha para você e ela vê uma profetisa. A Virgem Maria é aquela mulher que ela tem a percepção, e quando ela coloca a mão, tudo se transforma, tudo acontece, tudo muda, tudo transborda, tudo fica cheio, tudo fica repleto. Ela tem o poder da intercessão, de colocar a mão de uma maneira muito sutil, singela, doce. Ela transformou aquele casamento que era para ser um casamento simples, aquele casamento da boda de Caná, ele entrou para a história. Há mais de 2000 anos se prega sobre bodas de Caná, porque ela interviu, ela deu um passo na frente, ela foi marchando, ela foi triunfando, ela foi intercedendo. Não tinha mais alegria, não tinha vinho, não tinha felicidade, não tinha profetismo, não tinha brilho, estava faltando, as talhas estavam vazias, mas ela falava: Ele pode enchê-las, Ele pode transportá-la, Ele pode fazer, porque eu sei quem era o meu filho é o Senhor dos Exércitos, o meu filho é o Eterno, é o Deus poderoso, é o Verbo encarnado que habitou nesse ventre. Ela não tinha visto nenhum prodígio, ela não tinha visto nenhum milagre, ela não tinha visto Jesus andar sobre as águas, ela não tinha visto Jesus multiplicar os pães, ela não tinha visto o cego Bartimeu enxergar, ela não tinha visto Lázaro ressuscitar, ela não tinha visto os 10 leprosos serem curados, ela não tinha visto dos 39 milagres que aconteceram nos evangelhos, narrado pelos 4 evangelistas. Ela não tinha visto nenhum milagre, mas ela sabia e ela lembrava que um dia, quando ela estava em oração, de repente apareceu o arcanjo Gabriel, saudou ela dizendo: Ave cheia de graça, um rei nascerá de ti, um salvador nascerá de ti. Ela sabia para quem ela estava pedindo, e ela dá um salto na fé, e o primeiro milagre acontece, e até hoje nós estamos proclamando o primeiro milagre realizado
realizada pela intercessão de Nossa Senhora. Eu creio que hoje você não vai voltar sem vinho. Eu creio que hoje você não vai voltar com suas talhas vazias. Eu creio que hoje você não vai voltar sem profecia. Eu creio que hoje você não vai voltar sem palavra. Eu creio que você não vai voltar para a tua casa morto espiritualmente, mas Deus vai transportar o teu cálice pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Força nos teus aplausos. Esse povo está vindo da pandemia mesmo, viu? Misericórdia. Esse povo está que nem carro-álcool. Daqui para o final vocês vão pegar fogo, meu filho. O carro-álcool demora. O carro-álcool demora. Mas depois que ele vai, minha filha, ninguém segura. Fica tranquilo, aqui é o lugar para isso mesmo, para vocês aquecer as suas bobinas, para você abrasar o seu coração. E eu tenho certeza que Nossa Senhora está intercedendo como intercedeu com Pedro. Explica melhor essa situação, irmão. Vou explicar para você. Vem comigo. Atos dos Apóstolos. Nós olhamos para Pedro, um homem frágil. A palavra Simão significa areia. Deus já tinha dado uma palavra motivacional para Pedro e tinha até trocado o nome. Falou: não, Pedro, areia, não, você é a pedra, você é a rocha. Deus tinha falado que Pedro seria o príncipe dos apóstolos, aquela pedra fundamental no templo, na igreja de Deus, do Deus vivo. Mas quando nós olhamos para Pedro, antes de Pentecostes, nós olhamos para um Pedro que anda até sobre as águas, mas afunda. Nós olhamos para Pedro que fala até que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas ao mesmo tempo ele não entende a paixão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala: afasta-te de mim, Satanás. Nós olhamos para Pedro. Pedro é aquele homem que queria tudo estar à frente, tomar a frente, falar. Nós olhamos para Pedro, é aquela pessoa que fala: eu vou contigo até a morte. Mas quando a coisa começa a apertar, ele negou 3 vezes. Jesus Cristo pegou 3 anos sobre o amor de Deus. Pedro está no Horto das Oliveiras com uma peixeira desse tamanho, parecia um pernambucano. E aí, um paraibano retado, quando vem ali aquela escolta, quando vem aqueles homens, 600 homens chegando, a guarda ali do mais alto escalão do Império Romano. Então, de repente, Pedro não pensa 2 vezes. Jesus pegou 3 anos sobre o amor de Deus, ele corta a orelha de Malco. Pedro, quando Jesus Cristo está falando que um vai trair, ele pergunta: quem é? São João Crisóstomo diz que se Pedro soubesse quem é, tinha matado Judas à dentada. Era um homem com um temperamento colérico, era uma pessoa do pavio curto, do sangue esquentado, do sangue nos olhos. Essa é a pessoa de Pedro, com um arsenal de deficiências, de pecado, de fraqueza, de queda. Uma pessoa que Deus até incentivou, mas faltava alguma coisa para ele terminar de ir. De repente, Nossa Senhora está no cenáculo. A igreja das catacumbas representa Nossa Senhora com as mãos abertas. É assim que eu imagino que ela está no cenáculo. Ela está com os braços abertos e de repente ela começa a clamar o seu esposo, o Espírito Santo. E ela começa a dizer: vem, amado de minha alma, vem, vem, vem. Então de repente vem um vento
de Deus é assim, quando Ele pega, é dessa forma extraordinária. Então, quando aí de repente Pedro, ele se levanta no meio dos 11, a Sagrada Escritura diz que ele se colocou no meio do lado, ali entre os 11, ele se coloca do lado dos 11, ele fica de pé, aquele homem que negou, aquele homem que traiu, aquele homem que foi fraco, aquele homem que teve que reparar o seu altar, como em João capítulo 21, Jesus Cristo aparece para ele, e quando aparece para ele, diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fala 3 vezes, ele pergunta 3 vezes, Pedro responde 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Santo Agostinho diz que era para reparar as 3 negações de Pedro ao cantar do galo. Ele repara o seu altar, agora ele está se levantando agora diante dos 11, 120 pessoas que estão no cenáculo. De repente a Virgem Maria está com os braços levantados, como Moisés, quando Josué ia para o combate. A Sagrada Escritura diz que Moisés ficava no pináculo da montanha, e de repente, quando Moisés estendia a mão, Josué obtinha o triunfo da batalha. E quando Moisés baixava a mão, o exército de Amaleque vencia o exército de Josué, do povo de Israel. Agora quem está com a mão levantada não é Moisés, quem está com a mão levantada agora é a bem-aventurada Virgem Maria. Existe 120 pessoas que estão naquele cenáculo, 119 estão atrás dela. Então de repente Pedro dá um passo na frente, ele dá o segundo, ele dá o terceiro. Então de repente ele vai para a janela do cenáculo. Quando ele de repente se depara em Jerusalém, existe uma multidão de milhares e milhares de pessoas que estão em Jerusalém, porque é tempo de festa. Todos os judeus do mundo inteiro estão em Jerusalém. Pedro não tem microfone, Pedro não tem a tecnologia que nós temos hoje, mas Pedro tem um diferencial. Ele tem uma intercessora que está por trás dele, com as mãos levantadas. Pedro, ele entende o que é o povo de Israel, ele entende o que é a Arca da Aliança, e ele percebe que ele está diante agora da nova Arca da Aliança, a Virgem Maria, aquele homem que não tinha capacidades, aquele homem que não tinha a destreza, aquele homem que não tinha intelecto. A Sagrada Escritura diz que ele não tinha estudo, aquele homem que era um pescador, aquele homem que era um miserável, pecador, fraco, que afundava, negava, que se preciso fosse matar, ele matava. Aquele homem de repente começa a pregar a poderosa palavra de Deus. Ele vai começando a citar o profeta do Espírito Santo, Joel. Ele começa a falar do Espírito Santo que será derramado sobre todo ser. Ele começa a pregar, ele vai pregando. As palavras que saem da boca de Pedro é como espadas flamejantes de fogo, e vai pegando no coração das almas que estão ouvindo. As pessoas não vão aguentando a pregação de Pedro, não vai precisando chegar ao final. As pessoas começam a cair de joelho, começam a chorar. O arrependimento, ele chama a palavra de João Batista: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então a Sagrada Escritura diz que aconteceu o extraordinário. Para cada negação de Pedro, ele conquistou 1000 almas para Deus. A Sagrada Escritura diz que foram 3.000 pessoas que foram alcançadas por aquela pedra, por aquele homem que se tornou um grande apóstolo de Cristo, porque por trás de um grande homem existe uma grande mulher, e aquela mulher é a Virgem Maria. Pode aplaudir para valer, aplaude com força. Eu estou sentindo que o carro está começando a pegar fogo.
já estou vendo brilho, eu já estou vendo vida. Pessoas que chegaram com um semblante triste e já estão alegres, é porque eu já estou vendo Nossa Senhora no céu, de braços levantados pela tua vida. E quando ela intercede, você pode estar nas profundezas da morte, ela vai te buscar, transforma a tua vida e coloca para você ser uma testemunha nesses tempos de hoje. Eu estava em Salvador, fui pregar na paróquia do Padre Tony, os meninos, Charles já pregou lá, conhece muito bem. E de repente, quando eu fui pregar lá, o arquiteto que projetou toda a igreja, ele pegou Covid. E quando ele pegou Covid, ele foi pro tubo e ficou entubado. E quando eu fui para lá, ele tinha acabado de ser entubado, naquele mesmo dia. O padre ficou tão abatido que ele não conseguiu ir me receber na igreja. Eu fiquei sabendo disso, a minha pregação era sobre Nossa Senhora. Quando eu fui pregando, no final eu falei, eu nunca vi a intercessão de Nossa Senhora falhar. Quando uma igreja clama e uma igreja ora. Eu creio que quando uma igreja ora, Deus age no mundo sobrenatural. Vamos rezar, porque eu creio que no clamor que nós estamos levantando aqui neste lugar, este jovem, ele será alcançado e ele vai alcançar a graça dos milagres. A igreja rezou e com 4 dias aquele rapaz saiu do tubo e está glorificando que ele tem uma mãe viva, que é a Virgem Maria, terror dos infernos, sabotagem do demônio, e é a nossa rainha, a nossa general do combate. Pode aplaudir e glorificar. A mãe que eu conheço é essa. A Virgem Maria que eu conheço é essa, que entra na peleja, que entra no combate. Às vezes as pessoas dão o título, Mãe do Silêncio, a Virgem Maria doce e pura. Eu gosto de dar uns temas diferentes para Nossa Senhora. Os temas que eu dou para ela, a nossa general, o carro de guerra da igreja, a espada de Davi, a metralhadora de Deus, inabalável. Ela é o tanque de guerra, onde o inimigo tem que estremecer na presença dela. Quando ela pisa na cabeça do diabo, ele tem que bater em retirada. E eu não tenho dúvida que Nossa Senhora já está indo, avançando em ordem de batalha. E se tiver algum demônio no quintal da tua casa, ele vai ter que bater em retirada, porque você tem uma mãe zelosa. É esta mãe que nós estamos aqui hoje pedindo a sua intercessão. Ela é uma blindagem espiritual. Se ela tem capacidade de transformar e de mudar pessoas, se consagra hoje para a Virgem Maria e você vai ver como a sua vida vai mudar. Nossa Senhora é o trunfo de Deus, é o coringa. Já viu aquela
Senhora é a chave micha que abre todas as portas. Já pode começar a entrar com o fundo musical. Ela é essa chave que abre todas as portas. Não existe porta nenhuma que ela não possa abrir. Padre Pio, quando chegava para ele e falava de um caso muito difícil, ele falava: desse jeito aí, nesse último caso aí, só a Virgem Maria. Talvez você chegou neste encontro e talvez você está vivendo essa realidade na sua vida. Talvez você chegou aqui como no último caso, no último momento da sua vida. Talvez você falou: se Deus não falar comigo, eu vou tirar minha vida, eu vou desistir, eu vou largar o meu esposo, eu vou deixar os meus filhos. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais no grupo de oração, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais para a missa, eu não vou mais pegar na palavra. Talvez você saiu da sua casa, você se dirigiu para esse retornai-vos e você falou: é tudo ou nada. E talvez essa palavra de Padre Pio, hoje ela vai na sua direção. Nesse último caso, só a Virgem Maria. E eu sei que você não vai voltar para sua casa sem obter a sua resposta. Você não vai voltar para a tua família sem ter a tua resposta. Eu já estou vendo as chuvas de rosas caindo sobre a tua vida. As bênçãos do Deus poderoso e eterno. Um testemunho para a gente começar a rezar neste lugar. Sabe qual é o problema nosso? É quando a gente para de sonhar os sonhos de Deus e a gente começa a sonhar o nosso sonho. A gente que é de comunidade, de obra, a gente vê um monte de gente que chega na comunidade, chega todo mundo empolgado, quer trabalhar, quer fazer, quer acontecer. Depois vão vir as dificuldades da vida e de repente vai acontecendo outras coisas e a pessoa de repente ela para de sonhar o sonho de Deus e ela começa a sonhar o sonho dela. Isso acontece com o padre, com o missionário, com o religioso. Quando nós paramos de sonhar os sonhos de Deus e começamos a sonhar os nossos sonhos, e aí é quando tudo desanda na nossa vida, as coisas vão se embolando, porque você perdeu a visão espiritual. Quando se perde a visão espiritual, acontecem coisas drásticas. Mas uma pessoa que é consagrada a Nossa Senhora, que está sob os cuidados dela, ela vai buscar no lugar mais difícil que possa imaginar. Eu conheci uma vez um testemunho de uma mulher que tinha sido consagrada a Nossa Senhora. E ela era uma mulher de missa diária, de confissão, de rosário, de palavra de Deus. Mas de repente, ela começou a ir enfraquecendo. E ela parou de rezar o rosário, começou a rezar um terço. A missa que era diária começou uma vez na semana e no final de semana. A confissão, que era uma vez por mês, começou a ser em 6 em 6 meses. A pessoa foi sendo enfraquecida no mundo espiritual. E quando ela de repente estava totalmente fraca, ela já não estava indo para a missa, não estava lendo a palavra, não estava mais rezando o terço, ela não conseguia rezar uma Ave Maria, ela estava distante de Deus. E para piorar a situação, ela conheceu pessoas que eram espíritas, e essas pessoas levaram ela para o terreiro, uma pessoa que tinha conhecimento da igreja, uma pessoa que tinha conhecimento da fé,
consagrado a Nossa Senhora, e de repente o diabo falou: ei, você não pertence a esse lugar, você pertence àquela mulher lá de cima. Aquela mulher deu uma meia volta, vou ver, saiu daquele terreiro, ela procurou o sacerdote, se confessou, ela reparou o seu altar. O que eu quero dizer para você é que quando Nossa Senhora, ela tem um filho espiritual, quando Nossa Senhora, ela pega como uma mestra espiritual, como ela pegou Pedro, que estava esbagaçado pelo pecado, que tinha negado, traído, cortado a orelha de Malco, aquele homem que tinha afundado sob as águas, ela falava: vai Pedro, prega e mostra para que você veio. Eu quero falar para você, nesse dia de hoje, neste sábado consagrado a Nossa Senhora, nesse dia repleto do Espírito Santo, eu quero dizer que Nossa Senhora está estendendo a mão para você, para a tua casa, para a tua vida, e ela está falando: volta a sonhar os sonhos de Deus, volta a sonhar os sonhos de Deus, volta a sonhar os sonhos de Deus. E elabassuri. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos e sente